Boa noite. Parece que o primeiro entrou. Tudo bem, Léo? Saudando aqueles que estão entrando agora. Vamos esperar o restante do pessoal chegar para discutir o tema de hoje, que é o direito ao silêncio e o início do princípio da vedação da autoincriminação. Tema de hoje, 3 de julho. Boa noite, Isa. Beleza, Léo. Léo é um dos maiores especialistas dessa matéria, provas. Está escrevendo a tese dele de doutorado na Universidade de Lisboa. E nós hoje vamos ter a oportunidade de iniciar o estudo desse princípio da vedação da autoincriminação. Só vou dar uns 2, 3 minutos para o restante chegar e começarmos então a discutir, expor essa matéria. É um tema interessante. O Brasil não se aprofunda muito sobre o direito ao silêncio como lá no exterior. Se bem que nós temos uma jurisprudência recente, tanto do STF quanto do STJ, a respeito ao direito ao silêncio. Mas vamos ver no decorrer da exposição. Já vou até adiantando um pouco o tema, direito ao silêncio. Vamos ver se aplica às pessoas livres, a condição do depoente influencia ou não no seu direito, a entrevista dada à televisão, se ele, autor do fato, seja indiciado do inquérito, seja réu do processo, pode usufruir do silêncio parcial, só responder a certas perguntas e outras não. Como eu estava dizendo, Miranda's Rights, né, lá nos Estados Unidos, na Europa, isso é bem mais aplicado e estudado. Mais recentemente, em 2017, como está ali, nós tivemos uma jurisprudência nova do STJ. Depois vamos ver o desdobramento desse direito ao silêncio, que é a inexigibilidade de dizer a verdade, e a decisão recente da semana retrasada do Supremo Tribunal Federal a respeito da condução coercitiva. E, como eu disse, nós vamos começar o estudo do princípio implícito da vedação da autoincriminação. No Brasil, seria um desdobramento, uma consequência, um corolário do princípio da ampla defesa, seria um aspecto da ampla defesa negativa. E vamos analisar sob 2 ângulos, da cooperação, de uma prova de cooperação ativa ou passiva, bem como, no segundo ângulo, se a prova for de intervenção corporal invasiva e não invasiva. Eu vou, se tiver tempo, falar sobre o direito português, artigo 172 CPP de português, que é a sujeição de exame. Como eu disse, o Leonardo Rosa, que está nos acompanhando, ele, inclusive, escreve, ainda que a látere, né, Léo, a tese dele de doutorado sobre provas. Vamos ver também a origem histórica desse princípio e não apenas a análise desse princípio no Brasil, mas vamos buscar a origem, a fonte histórica desse princípio, para depois estudarmos alguns casos interessantes, inclusive o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E para a próxima aula a gente pode ver as questões polêmicas, o que seria o interrogatório duro, interrogatório por engano, interrogatório por ardil, o oferecimento voluntário do autor do fato de serviços ilícitos pela internet. Se a polícia contrata esse serviço, a prova seria lícita ou ilícita? Seria a configuração de agente provocador? Salvo engano, essa é a tese do Léo. Confirma, Léo? Anotações apreendidas na cela, anotações do presidiário apreendidas na cela, se essas anotações seriam válidas ou não, e depois a chamada grande espionagem acústica da Constituição Alemã. Mas, como eu disse, vamos voltar ao início. Hoje nós vamos ver o direito ao silêncio, do artigo 5º, inciso 63, e começarmos a estudar o princípio da vedação, da autoincriminação. Podemos começar? Todo mundo aí preparado?
abrindo a Constituição e o Código de Processo Penal. Bem, estava enrolando um pouco para ver se o restante do pessoal chega ou não. O pessoal está um pouco atrasado. O Jornal Nacional está terminando tarde. Se a gente enrolar muito, só sai 10h30, 11 horas daqui do nosso ambiente virtual. Tudo bem, Cristiane? Entrando. Seja bem-vinda. Bom, vou começar, hein? Presente. Bem, boa noite, pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos estudar o direito ao silêncio, do artigo 5º, inciso 63. Por favor, abram a Constituição. O artigo 5º, inciso 63, parece que tem uma redação fácil, mas não é tão simples como aparenta ser. Então, abram a Constituição, caneta na mão. Vou colocar o texto aí na tela de vocês. Olha, o artigo 5º, 63, todo mundo conhece. A redação diz que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. Vocês perceberam? O primeiro destaque que eu faço é que o artigo 5º, 63 só assegura esse direito ao silêncio ao preso. E aí vem a minha primeira pergunta. E as pessoas livres? E os indiciados soltos? E os réus do processo que estão soltos? Também têm direito ao silêncio? Claro. O Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação extensiva a essa garantia do artigo 5º, inciso 63. Onde está escrito preso, lá no artigo 5º, 63, coloca entre aspas. Se aplica para qualquer suspeito, seja ele ainda indiciado no inquérito policial, seja ele já réu no processo, estando preso ou em liberdade. Como eu disse, o Supremo deu essa interpretação extensiva, inclusive se aplicando para indiciado do inquérito que responde a essa investigação em liberdade. Não precisa nem ser réu do processo judicial. Antes mesmo do processo, na fase de inquérito policial, embora seja um procedimento inquisitorial, sem ampla defesa e sem contraditório, há resquícios de defesa no inquérito, sem que isso transmude a natureza inquisitorial do inquérito. E um desses resquícios de defesa, sem que transmude o inquérito em uma peça, em um procedimento com ampla defesa, um desses resquícios é o direito ao silêncio, garantido para esse indiciado do inquérito, mesmo solto. E o Supremo decidiu isso. Volta à tela. Nesse habeas corpus, 90.232. Então, repetindo, lá no artigo 5º, 63, o preso será informado de seus direitos. Preso, entre aspas. Faça uma remissão STF, que deu essa interpretação extensiva para qualquer suspeito preso ou solto. Suspeito lato sensu. Pode ser um réu do processo ou mesmo um indiciado do inquérito policial. A segunda pergunta que eu faço é a condição do depoente. É a condição do depoente, porque muitas vezes, principalmente numa CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, os deputados notificam uma pessoa na condição sob a qualidade de testemunha. Então você recebe na sua casa uma carta, uma notificação. Você está sendo intimado para comparecer para depor na CPI na condição, na qualidade de testemunha. E testemunha tem obrigação de dizer a verdade. Está lá no artigo 203, 203, sob pena de cometer um crime de falso testemunho do artigo 342, 342. Então, uma coisa é você ser suspeito, quando você não tem não tem obrigação de dizer a verdade e não comete um crime de falso testemunho. Pelo contrário, você tem direito ao silêncio. Mas outra coisa
é você depor como testemunha. Aí você tem a obrigação de dizer a verdade, repito, artigo 203 do CPP, sob pena de cometer um crime de falso testemunho, artigo 342 do Código Penal. E aí você chega lá, suspeito, mas convocado como testemunha, se recusa a depor para não se comprometer e o deputado lhe dá voz de prisão. Olha, você está cometendo o crime de falso testemunho, porque o crime de falso testemunho, se você abrir o Código Penal, repetindo pela terceira vez 342, não é só mentir, é mentir ou calar a verdade. Então você ficou calado, porque você se considera um suspeito, mas o deputado bate boca contigo e diz, não, você aqui não está como suspeito. Você está aqui convocado, inclusive se você olhar seu mandado de intimação, você está convocado como testemunha. Inclusive, eu estava até debatendo com o Léo. Lembra, Léo? Muitas vezes, o assistido à defensoria, não é, Léo? Ele é intimado sob a condição de envolvido. Essa é a expressão. Você está sendo intimado a prestar o depoimento na delegacia na condição, na qualidade de envolvido. Você não é indiciado ainda formalmente. Você chega na delegacia sendo suspeito de um crime, ainda que não indiciado, você pode invocar o seu direito constitucional de ficar em silêncio? E a resposta é positiva também. Independentemente da condição do depoente, independentemente do nome, da palavra que está escrito lá no mandado de intimação, se você é uma pessoa suspeita da prática de um crime, se existe indícios comprometedores contra a sua pessoa, você tem direito constitucional de ficar calado, independentemente do nome, independentemente da palavra que conste no mandado de intimação. Ah, você está sendo intimado como testemunha. Não interessa. No inquérito há uma pessoa que depõe contra mim. Eu não sou testemunha, eu sou uma pessoa suspeita. E, consequentemente, eu tenho direito ao silêncio. Como eu estava dizendo, você foi convocado pela delegacia de polícia como envolvido em um crime. Envolvido é um nome bonito que se dá para uma pessoa que é suspeita de crime. E se você é suspeito de um crime, ainda que não indiciado, você tem direito ao silêncio. E isso o Supremo decidiu nesse habeas corpus 131.806. Esse é o nosso segundo ponto. Portanto, recapitulando, uma pessoa presa ou livre tem direito ao silêncio. E é qualquer pessoa suspeita, independentemente da sua condição, da sua qualidade pela qual você foi convocada a depor. Beleza? Terceira observação. E aquelas entrevistas dadas à televisão? Às vezes, uma equipe de reportagem consegue flagrar um crime, ou fica na porta da delegacia aguardando o sujeito preso chegar no local e aborda essa pessoa e fala, você cometeu crime? E ele fala, cometi, estou arrependido. Será que essa entrevista dada à televisão pode ser juntada aos autos? Considerando que, quando ele confessou o crime, a equipe de reportagem, o jornalista, o repórter, não lhe informou sobre o direito constitucional de ficar calado. Será que essa prova ela é lícita ou ilícita? Essa entrevista pode ser juntada aos autos, considerando que nessa entrevista à TV, o autor do fato confessou o crime sem ter sido alertado, advertido do direito constitucional de ficar calado. Essa prova ela é válida, sim ou não? Meus amigos, ao contrário do que muitos imaginam, essa prova ela é lícita, ela é legal, ela é admissível, porque o direito ao silêncio do artigo 5º 63, ele tem uma destinação específica. O direito ao silêncio se dirige aos agentes do poder público.
E um jornalista, ele não é um agente policial, um juiz ou um promotor de justiça. Como eu disse, o artigo 563 tem uma destinação específica. Se destina, se dirige aos agentes do poder público. Por quê? Porque você, leigo, quando está diante de um agente do poder público, seja um policial, um promotor de justiça ou um juiz criminal, você, leigo, você pode supor erroneamente que exista uma obrigação de dizer a verdade aos agentes do poder público. Agora, você sabe muito bem que perante um jornalista, um repórter, você não tem obrigação de dizer a verdade. Você pode mentir. Olha, não foi eu que cometi o crime. Você pode ficar calado. Não estou afim de dar uma entrevista, não sou obrigado a dar uma entrevista. Agora, perante um policial, às vezes o leigo ele imagina que ele é obrigado a dar um depoimento. Às vezes, perante um juiz, perante o promotor de justiça, existe essa suposição errada, errônea, que é normal para o leigo, que ele esteja obrigado, sim, a depor e, pior, de dizer a verdade, a ponto de incriminá-lo. Por isso que, repito, para reportagem de televisão, todos sabem que não são obrigados a dar entrevista. Se deu a entrevista espontaneamente, sem coação e confessou perante a audiência, a entrevista será juntada pelo Ministério Público aos autos, sem que isso configure prova ilícita. E o Supremo decidiu isso nesse habeas corpus, 99.558 do Espírito Santo. Está ali, HC 99558. Eu estou com um problema, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Ou será que eu apertei um botão errado? Está aparecendo ali parar de transmissão, mas eu não... Não, tá todo mundo me ouvindo, então não fiz besteira ainda não. Bom, o nosso próximo item é saber se esse suspeito pode invocar parcialmente o direito ao silêncio. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o interrogatório não é obrigatório. Nos Estados Unidos, o interrogatório ele é facultativo, seja lá no inquérito, seja lá no processo judicial. Portanto, você, réu, só é interrogado pelo juiz americano se você requerer expressamente. Olha, eu quero ser interrogado. A partir desse momento, você está abrindo mão do seu direito ao silêncio. Portanto, como o interrogatório lá é facultativo, como o interrogatório nos Estados Unidos não é obrigatório, se você não requerer o interrogatório, se você não solicitar ao juiz para ser interrogado, presume-se que você implicitamente está exercendo o seu direito constitucional de permanecer calado. Isso chega a ser até óbvio. Agora, pense, a partir do momento que você pede expressamente ao juiz para ser interrogado, você está abrindo mão do seu direito constitucional de ficar calado. E aí, nos Estados Unidos, quando você pede para ser interrogado, renunciando ao seu direito de permanecer calado, você é obrigado a dizer a verdade, sob pena de cometer crime de perjúrio. Nos Estados Unidos, o crime não é de falso testemunho como no Brasil. O crime é de perjúrio, que é mentir perante o júri, perjúrio, perante o júri. Seja na qualidade de testemunha, seja na condição de réu. Pois bem, no Brasil isso não acontece. No Brasil, o réu ele pode invocar o seu direito e exercê-lo parcialmente, ou seja, responder certas perguntas e se recusar a responder outras perguntas. Inclusive, é uma boa estratégia defensiva. Um bom advogado, um bom defensor, normalmente ele orienta o seu cliente, o seu assistido, para responder às perguntas dele, do advogado. E normalmente ele orienta ao seu assistido a se recusar a responder as perguntas do promotor de justiça e às vezes até do juiz, porque dependendo de uma pergunta capciosa do juiz ou do promotor de justiça, ele pode se comprometer. E
No Brasil não há nenhuma consequência. Você, quando responde à primeira pergunta, você não está renunciando totalmente seu direito ao silêncio, como ocorre lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você pode invocar parcialmente e exercer parcialmente o seu direito, respondendo a certas perguntas e se negando a responder outras. Isso, inclusive, constitui uma garantia prevista no artigo 5º 63, que se exerce de forma ampla, podendo ficar calado para todas as perguntas ou somente em relação a algumas perguntas. Interessante também porque o artigo 198 da Constituição diz que o silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Então parece engraçado, porque ao mesmo tempo que a Constituição garante o direito ao silêncio, o 198 diz que não é confissão, mas pode ser mais uma prova contra o réu. E a grande pergunta é saber se esse artigo 198 foi recepcionado ou não pela Constituição de 88, porque o 198 é do CPP de 41, e a resposta é negativa. Lá no artigo 198, risque o 198 e faça uma remissão para o artigo 5º, inciso 63, artigo 5º, inciso 63. E minha próxima observação sobre o direito ao silêncio é o famoso Miranda's Rights. Miranda's Rights. A gente até vê na televisão, né? Miranda's Rights, seriados, filmes americanos. Na verdade, foi um caso Miranda versus Arizona, em que Miranda foi preso, ele confessou à polícia, mas confessou sem que a polícia tivesse lhe alertado sobre o direito constitucional de ficar calado. E ele foi condenado e, portanto, ele apelou para a Suprema Corte. Foi ele contra o estado de Arizona, Miranda versus Arizona. E pela primeira vez, então, a Suprema Corte norte-americana consagra o direito de o réu ser alertado previamente do seu direito ao silêncio. Sem essa advertência prévia, qualquer confissão extraída pela polícia seria considerado prova ilícita e virou Miranda's Rights, os direitos de Miranda. Inclusive existe um verbo, você mirandou, nos Estados Unidos, o americano fala, did you mirandize? Né? Você mirandou, quer dizer, você chegou a alertá-lo previamente do direito constitucional de ficar calado. Isso existe nos Estados Unidos, a gente vê no filme americano, nos seriados americanos, e eu quero saber se aqui no Brasil a polícia também tem ou não a obrigação de fazer essa advertência prévia, esse alerta ao indiciado preso. Meus amigos, isso não está sendo muito discutido no Brasil, né? Mas vamos ver como está no texto constitucional. Eu falei logo no início, o artigo 5º 63 parece ser fácil, mas não é tão fácil. Olha o verbo. O preso será informado, sublinho, informado. Então a polícia tem a obrigação, sim, de informar ao preso ou solto, como nós vimos no início, independentemente da condição do depoente, que ele tem direito de permanecer calado. Se o indiciado na delegacia confessa, sem que antes ele tenha sido informado pela polícia do direito constitucional de ficar calado, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, anula a confissão. É jurisprudência fresca, recente do STJ. Ótima questão para a prova da Defensoria Pública que se avizinhança. STJ habeas corpus 390.773. Está ali. HC 390.773. Recente jurisprudência do STJ. Decisão fresquinha, saída do forno. Miranda's Rights, de acordo com o texto constitucional do artigo 5º 63,
A autoridade policial e seus agentes devem alertar previamente o indiciado sobre o seu direito constitucional de ficar calado. Se não houver essa advertência preliminar, qualquer confissão extraída sem essa garantia prévia será considerada prova ilícita. Será considerada uma confissão nula. Eu só peço a vocês para prestarem atenção agora. Essa confissão será nula ou válida para o STJ? Nula. Mas a nulidade é relativa. Portanto, cabe à defesa arguir imediatamente essa nulidade, ou seja, que a confissão foi extraída pela polícia sem o alerta prévio do direito de permanecer calado ao indiciado. A nulidade existe, mas ela é relativa. Deve ser arguída imediatamente pela defesa e, como é uma nulidade relativa, além de ser arguída imediatamente pela defesa, tem que comprovar o prejuízo. Isso foi decidido pelo STJ, retornando no ano passado, no HC 390773. Como eu disse, e no caso foi até interessante, porque ele estava ali na condição de testemunha, por isso não houve advertência prévia do direito de permanecer calado, mas no decorrer do depoimento dessa testemunha, o sujeito começou a cair em contradição. E aí o policial ele diz: meu amigo, você está se enrolando. Eu estou achando que você cometeu o crime. Você cometeu o crime? E o sujeito responde que sim. Ora, se ele foi convocado como testemunha, seja lá o nome que for, foi convocado como envolvido, e no curso do depoimento dele, o policial começa a tratá-lo de forma hostil, começa a tratá-lo como um investigado, como um suspeito, policial tem que imediatamente cientificar esse suspeito, essa pessoa, do direito constitucional de ficar calado. Porque, senão, a confissão dele será considerada nula, embora seja uma nulidade relativa com essas duas características que eu acabei de citar. Confissão nula, mas tem que ser arguída imediatamente, mediante comprovação de prejuízo. Entenderam esse ponto? Agora, esse direito ao silêncio, ele tem vários desdobramentos, tem várias consequências, tem vários colorários, tem várias consequências. Uma delas é muito interessante. Por causa do direito ao silêncio, existe, consequentemente, a chamada inexigibilidade de dizer a verdade. Ele tem o direito de ficar calado, ele não é obrigado a falar. E, ao falar, também não é exigível que ele diga a verdade. Repito, uma inexigibilidade de dizer a verdade. E qual é a consequência disso? A consequência da inexigibilidade de dizer a verdade gera uma tolerância à mentira. Muitos usam a expressão direito de mentir. Eu não vejo um direito de mentir, mas como faz parte da ampla defesa e do direito de ficar calado do réu, uma das consequências lógicas é que não se pode exigir dele uma autoincriminação, uma obrigação de dizer a verdade, até porque nós estávamos discutindo, só a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade, lá no artigo 203, e ele não seria uma testemunha. Não seria uma prova tarifada? Não, porque prova tarifada é aquela prova prevista em lei, da forma e com o valor pré-determinado pela lei. Aqui não existe nenhuma obrigação dele de dizer a verdade na lei. Então não existe essa exigência legal, pelo contrário, é uma inexigibilidade de dizer a verdade. A exigência, a obrigação de dizer a verdade, que está tarifada na lei no artigo 203, é para testemunha, mas ele não é testemunha. Ele é autor do fato. Ele tem direito constitucional de ficar calado, ele tem direito à defesa. E como eu estava dizendo, isso acarreta uma tolerância à mentira.
Não é um direito de mentir, mas uma tolerância. Uma tolerância, obviamente, nos limites da denunciação caluniosa. O Estado tolera que essa pessoa investigada ou processada minta. Não é que ele tenha um direito a mentir, mas tolera, porque a sociedade não pode exigir uma conduta diferente de uma pessoa que tem um direito natural à autopreservação de se incriminar. Então, a sociedade e, portanto, o Estado tolera, admite a mentira sem criminalizar essa pessoa que mente, no seu instinto da autopreservação, sem que isso configure um direito à mentira. Tanto não é um direito à mentira que, se você, na sua mentira, acusar uma pessoa sabendo que ela é inocente, você comete um crime de denunciação caluniosa, previsto lá no artigo 339 do Código Penal. Portanto, repito, o direito de permanecer calado tem um primeiro desdobramento, que é a inexigibilidade de dizer a verdade por parte do réu. E isso transborda numa outra consequência, da tolerância à mentira proferida por esse réu, sem que isso configure um direito de mentir. Agora, essa tolerância à mentira é o que a doutrina explica muito bem, principalmente nas lições do Rogério Sanches. É uma tolerância à mentira defensiva, ou seja, repito, para ele se defender. Ou seja, ele vai negar o crime, embora ele tenha cometido o crime. Ele vai dizer que estava nos Estados Unidos no dia do crime, embora ele estivesse no Brasil cometendo o delito. É uma mentira defensiva, repito, para se defender. A tolerância à mentira defensiva é admitida pela doutrina, mas não a mentira agressiva, quando você parte para um comportamento ativo contra uma pessoa. Porque isso, repito, como eu disse antes, configura uma agressão a terceiros, podendo inclusive caracterizar um crime de denunciação caluniosa. O que você não pode dizer é isso, olha, eu sou inocente, eu estava nos Estados Unidos e eu sei que eu cometi o crime, foi fulano de tal. Você está acusando uma pessoa. Quer dizer, você já parou de se defender. Você está agora adotando uma defesa, você está adotando um comportamento mentiroso agressivo. E isso é crime. Denunciação caluniosa do artigo 339. Então, eu acho errado, eu até sugiro que não diga que existe um direito à mentira. Não, existe uma tolerância, porque não se pode se exigir dele uma conduta diferente, na busca do seu instinto, a autopreservação. Mas é uma mera tolerância, e é uma tolerância para aquela mentira defensiva e não agressiva. E ele também não é obrigado a dizer a verdade sobre os fatos criminosos, porque o artigo 187, 187 do CPP, classifica o interrogatório em duas subespécies. Legalmente, o CPP diz que o interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Ou seja, foi que a doutrina convencionou chamar de interrogatório pessoal e interrogatório de mérito. Interrogatório pessoal é sobre a sua qualificação, seu nome, seu endereço, seu RG, seu CPF. E a segunda parte é interrogatório de mérito, é sobre o crime que foi denunciado. Você vai depor sobre os fatos imputados. E como eu disse, você tem direito ao silêncio. Você inclusive tem uma certa... O Estado inclusive tem uma certa tolerância que você minta no seu interrogatório. Mas sobre todo o interrogatório, incluindo a sua qualificação, o chamado interrogatório pessoal, o interrogatório subjetivo, é negativa. O interrogatório tem duas partes, sobre a sua pessoa e sobre os fatos. O direito ao silêncio, a tolerância que o Estado tem em relação à mentira contada pelo réu é sobre os fatos e não sobre a qualificação do réu. Ou seja, o interrogatório tem duas partes, o interrogatório de qualificação e o interrogatório de mérito. E o direito ao silêncio e a tolerância à mentira é só sobre a segunda parte, sobre os fatos denunciados e não sobre a sua qualificação.
Aliás, nós temos uma súmula do STJ, a súmula 522. Se você, na sua qualificação, mentir sobre a sua identidade, você comete um crime. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é uma conduta típica, criminosa, ainda que em situação de alegada autodefesa. Portanto, faça uma remissão lá do artigo 187 do Código de Processo Penal, que divide o interrogatório em duas partes, o interrogatório de qualificação e o interrogatório de mérito. Você só tem direito a ficar calado e só existe uma tolerância para você emitir no interrogatório de mérito, lá na segunda parte, sublinha, e faça uma remissão para o artigo 5º, inciso 63. Porque na primeira parte, no interrogatório de qualificação, quando você dá o seu nome, se você mentir, você comete um crime de falsa identidade. Sublinhe lá sobre a pessoa do acusado e faz uma remissão. Primeira remissão, súmula 522 do STJ, como nós acabamos de ver, e artigo 307 do Código Penal, porque existe um crime de falsa identidade, repito, previsto no artigo 307 do Código Penal. Voltando à tela. O interrogatório tem duas partes, sobre a pessoa do acusado, sublinha. Primeira remissão, súmula 522, segunda remissão, artigo 307 do Código Penal. E uma segunda parte sobre os fatos. É sobre os fatos que você pode ficar calado. Remissão, artigo 5º, inciso 63. Artigo 5º, inciso 63. Bom, a próxima consequência do direito ao silêncio é sobre a condução coercitiva que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na semana retrasada, nas duas ADPFs que estão ali na tela de vocês, nas duas ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o 395 e o 444. O 260 prevê condução coercitiva se o acusado não atender intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer ato que sem ele não possa ser realizado. A autoridade, então, poderá mandar conduzi-lo à força à sua presença, chamada condução coercitiva. Vocês todos sabem, o Supremo Tribunal Federal, há 3 semanas atrás, no julgamento dessas duas ADPFs, considerou o artigo 260 inconstitucional em relação ao artigo 5º 63, que nós estamos estudando. O preço será informar seu direito antes de quais permanecer calado. Raciocínio do Supremo. Ora, se ele foi intimado e não compareceu, é porque ele está exercendo o seu direito constitucional de permanecer calado. E, portanto, ele não pode ser conduzido à força à presença da autoridade, seja policial, seja judicial. Eu não preciso lembrá-los que no julgamento dessas duas ADPFs, o Supremo considerou o artigo 260 inconstitucional, mas foi por 6-5, ou seja, um placar apertadíssimo. O direito constitucional de permanecer calado, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele impede a condução coercitiva, porque ele real não pode ser levado à força à delegacia ou ao juízo se ele, na primeira vez em que foi intimado, se recusou a ir à delegacia ou ao juízo. Essa recusa dele faz parte do direito ao silêncio e não pode ter como consequência a condução dele à força, sob pena de constrangimento ilegal. Em outras palavras, o direito ao silêncio dá esse próximo desdobramento, essa próxima consequência, o direito à ausência. Foi o que o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5. O direito ao silêncio dá ao réu também o direito de faltar, o direito à ausência ou o direito a faltar uma audiência, seja na delegacia, seja em juízo. Eu, pessoalmente, não concordo muito respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu tenho até um post que eu escrevi lá no meu Instagram, confiram, no meu Instagram, eu escrevo um post sobre isso e, inclusive, eu cito legislação
estrangeira, como a francesa. Lá na França, inclusive, existe uma prisão policial, independentemente de decisão do juiz, chamado la garde à vue, quer dizer, é uma detenção para uma inquirição rápida pela polícia de um suspeito, independentemente de autorização do juiz, por 24 horas. Ou seja, é um instrumento investigatório que a polícia tem de prender, la garde à vue, independentemente de autorização prévia de um juiz, e praticamente se equivale à condução coercitiva. Quer dizer, todos os países modernos, civilizados, a França é o berço dos direitos humanos, a Revolução Francesa de 1789, a Declaração Universal de Direitos Humanos, todas as legislações modernas prevêem esse instrumento investigatório de uma prisão, de uma detenção temporária de 24 horas sem ordem judicial. No Brasil, nós tínhamos a condução coercitiva desde 1941. Na verdade, a condução coercitiva ela existe antes mesmo desse CPP de 41, até no CPP Imperial de 1832, e só na semana retrasada que o Supremo Tribunal Federal resolveu considerar a condução coercitiva inconstitucional. Como eu disse, faz parte do direito ao silêncio para o Supremo o direito de faltar audiências, sejam elas policiais, sejam elas judiciais. Ou seja, você não pode conduzi-lo coercitivamente se ele pode ficar calado. Eu não vejo nenhum nexo, nenhuma relação entre esses dois direitos, entre a condução coercitiva e o direito de ficar calado, porque, não sei se você se lembra, o caso mais famoso de condução coercitiva foi do ex-presidente da República, Lula. Ele foi conduzido coercitivamente. E isso não é incompatível com o direito ao silêncio. Tanto é que ele chegou lá, cercado de advogados, e resolveu depor. Ou seja, são dois momentos distintos. Quer dizer, até por uma questão de preservação de provas, evitar destruição de provas, evitar que réus combinem versões entre si, cabe uma condução coercitiva. Mas na delegacia existe um segundo momento, assegurar a esse indiciado ou réu o direito constitucional de ficar calado. Indiciados foram conduzidos coercitivamente diversas vezes à delegacia, e lá na delegacia, ou resolveram depor, como o caso do ex-presidente Lula, ou resolveram invocar o direito constitucional de ficar calado. Não existiu nenhuma incompatibilidade entre a condução coercitiva e o direito ao silêncio, porque são dois momentos distintos. E, repito, a consequência, a meu ver, não estou tendo pretensão de ter uma bola de cristal, mas a consequência vai ser um aumento de prisões temporárias. Quer dizer, eu não posso conduzir coercitivamente, então vou prendê-lo. Inclusive, o ministro Barroso fez isso no mês retrasado, quando o artigo 260 já estava com o seu vigor, a sua vigência suspensa por uma decisão monocrática do relator, ministro Gilmar Mendes. No mês retrasado, o ministro Barroso determinou a prisão temporária, decretou a prisão temporária de 3 pessoas suspeitas, no caso de investigação contra o presidente da República, Michel Temer, e no dia seguinte, 24 horas depois, com o depoimento dessas 3 pessoas suspeitas, o ministro revogou. Sabe o que o ministro fez? Ele fez uma condição coercitiva, que foi uma condição coercitiva muito mais rigorosa do que a própria condição coercitiva. O objetivo da coerção são 2 objetivos. Rodrigo, quem trabalha na área de investigação penal, e eu posso dizer isso porque eu trabalho com isso há 19 anos, quando você tem uma condução coercitiva, principalmente em grupo de 2, 3 réus simultaneamente, primeira vantagem, você evita que eles combinem versões entre si. E a segunda vantagem, pegando eles de surpresa e levando eles à delegacia de imediato, você evita que eles destruam provas. Então, a polícia chega, normalmente não é só com um mandado de condução coercitiva, Rodrigo. A polícia chega com um mandado de condução coercitiva e um mandado de busca e apreensão e leva, então, o sujeito à delegacia enquanto revista o imóvel do suspeito. Na delegacia, ele tem total direito de permanecer calado, inclusive na presença de advogado. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade. Eu não vejo da onde o direito ao silêncio gerou um direito de faltar a uma audiência. Da onde o direito ao silêncio, de permanecer calado, gerou um direito à ausência em juízo ou delegacia. São 2 momentos distintos.
E eu estava até discutindo com o Léo, que acabou de reentrar aqui na nossa sala virtual. Olha, teoria dos poderes implícitos. Quem pode mais, pode menos. O juiz ele pode decretar sua prisão temporária. Foi isso, inclusive, que o ministro Barroso fez no mês retrasado, como eu acabei de dizer, para evitar o mal maior, a decretação de sua prisão temporária para o curso de uma investigação, como diz a Lei 7.960 de 89, o juiz ele prefere determinar uma medida menos drástica, que é a condução coercitiva. Eu sei que a condução coercitiva ela é drástica, mas, convenhamos, é menos drástica do que uma prisão temporária. E se o juiz pode determinar uma prisão temporária, ele pode implicitamente determinar uma condução coercitiva, até para evitar o mal maior, até para evitar que você seja preso temporariamente para a imprescindibilidade do curso da investigação policial. Inclusive, como eu disse, em vários ordenamentos jurídicos modernos no exterior, existe esse tipo de detenção policial, prisão, independentemente de ordem judicial. No Brasil, a prisão temporária, a condução coercitiva ainda são decretadas por um juiz. Porque na França, o berço de direitos humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos de 1789, existe lagarde à vue. Quer dizer, a polícia, independente da ordem judicial, pode detê-lo por 24 horas para você prestar depoimento. É claro que na delegacia você pode invocar o seu direito constitucional e ficar calado. Como eu disse, são dois institutos diferentes, em dois momentos distintos. Mas o Supremo Tribunal Federal, repito, por 6-5, na semana retrasada, resolveu considerar o artigo 260, que prevê a condução coercitiva, inconstitucional. 260 do CPM de 41. De 41 a 2018, nunca houve essa discussão. Até porque, Rodrigo, convenhamos, de 41 até 2018, os presos tinham outro perfil. E o perfil dos presos até 2016, até o início da Operação Lava Jato, nós sabemos o perfil dessas pessoas. Eram pessoas pobres. E essas pessoas pobres nunca foram conduzidas coercitivamente. Essas pessoas pobres, que eram os principais clientes, entre aspas, da persecução criminal brasileira, essas pessoas eram presas em flagrante. E se elas fossem intimadas, se elas estivessem soltas, intimados e não comparecessem à delegacia, Rodrigo, sabe o que aconteceu com elas? Elas seriam presas. Não tinha condução coercitiva para essas pessoas. O Léo é defensor público, está aí, ó, Leonardo Melo da Cunha. Léo, você já ouviu um caso de assistido à defensoria pública que tenha sido conduzido coercitivamente? Não existe. Eu tenho 19 anos de Ministério Público, eu tenho 1 ano antes de defensoria pública, eu tenho 20 anos de atuação na área criminal. Eu nunca vi a condução coercitiva de um indiciado da defensoria. Olha, o Leonardo está respondendo, também nunca viu. O Léo tem 19 anos, 18 anos de defensoria pública. Eu tenho 20 anos de área criminal, gente. Eu nunca vi condução coercitiva. Por quê? O perfil dos réus até 2016, antes da Operação Lava Jato, eram pobres. E o pobre está preso em flagrante. E se ele estiver solto e não comparece à delegacia, a vida dele acabou. Porque o delegado não vai pedir a condução coercitiva, o delegado vai pedir a prisão temporária, a prisão preventiva dele. Eu estou mentindo? Só que de 2016 para cá, um outro perfil de réu surgiu no cenário brasileiro. O réu poderoso, o réu rico, o réu empresário, o réu político. Esse estava sendo conduzido coercitivamente. E até cá entre nós, de uma maneira até generosa, porque em muitos casos, desculpa, não era nem caso de condução coercitiva, era caso de prisão. Só que para não prendê-los, o juiz Sérgio Moro estava determinando a condução coercitiva. Até quem pode mais prender, pode o menos, determinar a condução coercitiva. E como começou a incomodar certas pessoas, o Supremo, na semana retrasada, resolve cortar o mal, entre aspas, pela raiz, considerando inconstitucional. Mas vocês não tenham dúvidas. Condução coercitiva é um instrumento invasivo, mas menos drástico do que uma prisão temporária. Fiquem na dúvida da constitucionalidade da condução antes da recusa
do investigado a comparecer. Boa pergunta, Vinícius. Inclusive, era isso que o juiz Sérgio Moro começou a decidir. Ou seja, condução coercitiva sem prévia intimação, sem prévia ausência do investigado na delegacia ou em juízo. Realmente, essa decisão não está na forma da lei, que prevê, voltando à tela, que prevê um não atendimento à intimação. Concorda, Vinícius? A lei diz que a condução coercitiva pressupõe um não atendimento à intimação por parte do autor do fato. E alguns juízes, como Sérgio Moro, estavam decidindo pela condução coercitiva direta, sem essa prévia intimação, sem essa prévia ausência. Ou seja, estavam determinando condução coercitiva não na forma do artigo 260. Mas eu li as decisões do Sérgio Moro. E ele se baseia no que eu acabei de falar, não sei se você percebeu, Vinícius. Teoria dos poderes implícitos. Existiam casos. Qual é o primeiro caso de prisão preventiva, Vinícius? Do artigo 312. Isso exige conhecimento de prisão preventiva. Qual é a primeira hipótese de prisão preventiva do artigo 312? Para a garantia da ordem pública. É o conceito mais subjetivo que existe no Código de Processo Penal. E é isso que o Sérgio Moro fundamentava. Ora, em muitas situações, existe violação à ordem pública. Então, era caso de prisão preventiva. Mas para evitar esse mal mais danoso, prefiro, por hora, determinar a condução coercitiva. De novo, raciocinando, teoria dos poderes implícitos. Por que o juiz não poderia determinar a condução coercitiva, mesmo não no procedimento do artigo 260, se ele poderia ter decretado de imediato a sua prisão preventiva? Ou seja, vamos supor que você é um réu, Vinícius, faz sentido. Eu li a decisão dele. Não basta a gente criticar, não basta a gente ler o que está na imprensa. A gente tem que ir na internet, e todas as decisões dele estão na internet, baixar e ler com calma, porque tem fundamento jurídico. Você pode não concordar, mas não é uma decisão arbitrária, não é uma decisão impensada. Porque ele diz, se você tem um réu que está incentivando badernas, que está incentivando, inclusive, revoltas armadas, queimas de pneu, depredação de patrimônio público, se for convocado pela polícia, se você tem um réu que está causando revolta social, eu sei que o conceito é subjetivo, mas eu volto lá no ponto da prisão preventiva. Isso pode configurar um risco à ordem pública. E se você está causando convulsão social, ameaçando instituições públicas, e é caso de prisão preventiva, o juiz, ao não decretar sua prisão preventiva, isso aí, Léo, ao não decretar sua prisão preventiva, resolve decretar a sua condução coercitiva, desculpa, ele está lhe fazendo um favor. A meu ver, ele está lhe fazendo um favor, porque ele podia, no arbítrio dele, decretar sua prisão preventiva. Mas, ao invés disso, preferiu tomar uma decisão drástica, mas menos drástica em comparação à prisão preventiva, que é a condução coercitiva. De novo, aqui não se pretende fazer proselitismo. Eu não estou querendo convencer vocês, não estou querendo dizer que a minha verdade é a verdade absoluta. Só estou pedindo para a gente raciocinar. Exatamente. É só para a gente pensar fora da caixa e parar de ler imprensa em um discurso unilateral. E a gente pensar no global, porque direito não é uma ciência exata. Existem argumentações. Vai ter gente criticando a decisão dele, claro, mas não diga que a decisão dele foi impensada, sem fundamento e sem raciocínio jurídico. Mas também não estou aqui, repito, para fazer proselitismo nem política jurídica.
O Supremo decidiu, voltando à matéria, condução coercitiva do artigo 260, depois de praticamente 77 anos de existência, o Supremo decidiu que é inconstitucional. O 260, de 41 a 2018, sempre vigorou sem problema algum, mas a partir da semana retrasada passou a ser inconstitucional pelas duas ADPFs. A explicação foi essa. Repito, não quero entrar mais em polêmicas. DPFs 395 e 444. Bom, princípio, próximo desdobramento no direito ao silêncio. Princípio implícito da vedação da autoincriminação. Próximo princípio é da vedação da autoincriminação. É aquela velha explicação. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si, né? É vedado que ele seja obrigado a se incriminar. O Estado, depois de lutas históricas, a civilização humana, depois de lutas históricas, chegou à conclusão de que todo ser humano tem um direito natural, um instinto natural de preservação. E você não pode rasgar esse instinto humano de obrigá-lo a se autoincriminar, a se destruir. E a gente, inclusive, tem uma frase em latim, embora a origem desse princípio não seja no direito romano. Esse princípio, na verdade, ele começou na Carta Magna inglesa de 1215, mas existe, inclusive, uma frase em latim que representa bem esse princípio da vedação da autoincriminação, ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Nemo tenetur si detegere, porque em latim, nemo é ninguém, tenetur é ter que, e se detegere significa se revelar. Ninguém tem que se revelar. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Como eu disse no início também, no Brasil, esse princípio ele é interpretado à luz da ampla defesa. Seria também um aspecto da ampla defesa, chamada ampla defesa negativa. Isto é, o réu ele tem direito de se negar a produzir provas contra si, porque faz parte também da sua ampla defesa, chamada ampla defesa negativa. Existe uma ampla defesa positiva, em que ele atua para se defender, e uma ampla defesa negativa, em que ele pode se recusar quando o Estado lhe exige um comportamento autodestrutivo. Então ele pode se negar, ampla defesa negativa, a produzir essas provas que lhe incriminariam. Mas esse princípio ele não é absoluto. Esse princípio não é absoluto. Ele é analisado sob dois ângulos. Se a prova é de cooperação ativa ou passiva. E se a prova for de intervenção corporal invasiva ou prova de intervenção corporal não invasiva. Está ali. Tela. Vamos analisar esse princípio sob o ângulo da cooperação ativa e passiva e da prova de intervenção corporal invasiva e não invasiva. O que seria uma prova de cooperação ativa? A prova de intervenção corporal ativa é aquela prova que exige uma conduta positiva por parte do autor do fato. Soprar um bafômetro, assinar um documento, ou seja, fornecer material grafotécnico para uma perícia, para saber se você foi o autor da falsificação do documento. Isso é uma prova de cooperação ativa, ou seja, que exige um comportamento proativo por parte desse réu. Enquanto que a prova de cooperação passiva não exige essa conduta positiva, esse comportamento mais proativo. A prova de cooperação passiva é uma prova em que se exige uma postura de tolerância por parte do réu durante a atividade probatória do Estado. Então você não precisa praticar uma conduta positiva. Eu só preciso da sua postura passiva. Ou seja, que você tolere que o Estado produza uma prova sobre si. Exemplo clássico, exame de raio-x. Eu não quero que você se mexa, eu quero que você fique parado, que você adote uma postura, repito, de tolerância. Uma prova de cooperação meramente passiva. Eu quero que você fique parado. E aí passa-se um scanner em você, ao raio-x. Olha, outra prova de cooperação passiva,
Reconhecimento pessoal, colocar você parado ao lado de outras pessoas para que a vítima lhe identifique ou não como provável autor do crime. Eu não exijo que você faça um gesto, pratique uma conduta positiva. Eu só preciso que você tolere essa prova que o Estado vai produzir junto com a pessoa da vítima. E vocês estão percebendo que eu estou lhes direcionando para responder. Como eu disse, o princípio da vedação da autoincriminação não é um princípio absoluto. Se você analisar sob o ângulo da prova de cooperação ativa e passiva, você perceberá que o réu só pode alegar direito à vedação, à autoincriminação, ele só pode se recusar a produzir a prova se a prova for de cooperação ativa ou passiva. Só se for ativa. Ou seja, voltando aos meus exemplos, ele pode se recusar a soprar o bafômetro. Ele pode se recusar a fornecer o material grafotécnico para uma perícia de comparação de assinaturas falsas. Mas a prova de cooperação passiva, ele é obrigado a tolerar essa prova, porque essa prova não exige nenhum comportamento proativo dele, mas uma mera postura passiva de tolerância de provas. Ou seja, raio-x, você é obrigado a tolerar. Você não precisa contribuir para que a prova seja produzida. Reconhecimento pessoal, idem. Você é obrigado a ficar na fila, ao lado de outras pessoas. Só isso que eu preciso de você. Portanto, eu repito, o princípio da vedação da autoincriminação não é um princípio absoluto. Se aplica apenas para a prova de cooperação ativa. Mas o réu não pode invocar se a prova for de cooperação passiva. Entenderam? E esse princípio também ele é enxergado e analisado sob o ângulo da prova de intervenção corporal invasiva ou prova de intervenção corporal não invasiva. Essas duas provas existem. A prova de intervenção corporal invasiva é aquela que penetra no seu corpo, que rompe os limites físicos do seu corpo. Exemplo. Injeção, espeto uma agulha no seu braço. É intervenção corporal invasiva ou é uma intervenção corporal não invasiva? Obviamente, é uma prova de intervenção corporal invasiva. A prova de cooperação passiva pode ser feita por um particular? Eu não entendi a pergunta, Rodrigo. Eu não entendi a pergunta. O Estado ele produz a prova. Claro que a vítima só vai reconhecer esse réu na delegacia ou em juízo, porque se ela reconhece na rua, aquela prova não tem nenhuma validade. Então, na verdade, a prova de cooperação passiva é uma prova que ela é produzida pelo Estado, obviamente através das testemunhas, perícia, de vítima, mas é uma prova oficial, produzida nos autos do inquérito ou nos autos do processo. Mas voltando. A prova de intervenção corporal invasiva é aquela que tem uma penetração no corpo do autor do fato, que existe um rompimento dos limites físicos corporais. É, por exemplo, injetar uma agulha no seu braço para extrair sangue para exame de DNA. Mas existem provas de intervenção corporal não invasiva. Elas não rompem um limite corpóreo seu. A prova de intervenção corporal não invasiva é uma prova que está na superfície do seu corpo, ou uma prova biológica que já foi expelida pelo seu corpo. Exemplos. Unha, debaixo da unha, pele da vítima. Você diz que nunca encontrou a vítima, mas debaixo da sua unha tem pele da vítima. Indivíduo particular pode obrigar alguém a submeter a um raio-x, por exemplo? Não, não pode obrigar. Mas, por exemplo, Rodrigo, eu não posso obrigar a submeter raio-x, mas eu tenho uma casa noturna, você também não vai entrar. Minhas regras. Eu não estou brigando, mas eu tenho regras para que você entre na minha casa noturna. Aeroporto, idem. Se bem que aeroporto normalmente é gente da Polícia Federal, mas tem regras para você transitar no aeroporto, área de segurança pública, só se você passar por raio-x. Você não vai ser obrigado a passar por raio-x. Vai se recusar, você também não entra nessa área de segurança do aeroporto. Respondida a pergunta? Mas vamos lá, pessoal. Prova de intervenção corporal não invasiva é aquela que está na superfície do seu corpo, sem romper um limite corpóreo seu, exemplo, a pele debaixo da unha,
ou aquele material biológico já foi expelido pelo seu corpo, por exemplo, saliva, né, na guimba do cigarro. Então vocês, depois dessa explicação, vocês podem chegar à brilhante conclusão que só pode invocar o princípio da vedação, da autoincriminação, o réu só pode se recusar a produzir uma prova se for de intervenção corporal invasiva. Porque a prova de intervenção corporal não invasiva, ele não pode se opor, ele não pode se negar. Porque, repito, ou está na superfície do seu corpo, ou já foi expelido pelo seu corpo. Agora, existe uma questão muito interessante, que inclusive já caiu na prova do MP. Já caiu na prova do MP. É o exemplo do raio-x. Caiu na prova do MP, acontece todos os dias nos nossos aeroportos, como eu estava dizendo agora para o Rodrigo. Um sujeito passa no raio-x do aeroporto, prova de cooperação passiva, passa seu raio-x, um scanner, detecta-se então cápsulas no seu intestino. É a famosa mula, né? É o traficante de drogas que ingere cápsulas de cocaína, normalmente de cocaína, né? E transporta para o exterior, normalmente para o exterior. A polícia então percebe que existem essas cápsulas no intestino, leva o sujeito ao hospital. No hospital, o médico faz uma consulta clínica, um exame clínico e diz: vou injetar um emético, um remédio para forçá-lo a vomitar. Nessa hora você diz: opa, injeção não. Olha, raio-x tudo bem, prova de cooperação passiva, mas injeção é prova de intervenção corporal invasiva. Não autorizo. Não autorizo que você espete essa agulha em mim para provocar um vômito. Você então é seguro e o médico, à força, contra a sua vontade, injeta. Aí você vomita, expele as cápsulas. A polícia: opa, cápsula pó branco? Vamos apreender. Apreendeu, periciou. Positivo para cocaína. Meu amigo, você está preso em flagrante. Você está preso em flagrante. E aí? Prova lícita ou ilícita? Porque foi uma prova de intervenção corporal invasiva sem consentimento do autor do fato. Bom, o STJ já decidiu, a prova ela é lícita. Porque no caso existe um risco de morte. E no caso do risco de morte, porque se essa cápsula rompe no intestino, ele, autor do fato, vai ter uma overdose. Então, o médico, ao injetar forçosamente um remédio, um emético para causar o vômito, ele está atuando em estado de necessidade para salvá-lo de eventual risco de morte. Estado de necessidade é uma excludente de ilicitude, prevista no artigo 24 do Código Penal, 24 do Código Penal. E se exclui a licitude, a prova de ilícita passa a ser lícita. E o STJ, inclusive, muito bem lembrou que essa droga, com ou sem um remédio, expeliria-se naturalmente. Então, na verdade, só se adiantou o tempo dessa droga ser expelida para evitar a morte do agente, caso a cápsula fosse rompida dentro do seu intestino. Então, repito, STJ já decidiu pela validade do raio-x, até porque é uma prova de cooperação ativa, e já decidiu, inclusive, pela injeção de um remédio emético, mesmo sendo prova de intervenção corporal invasiva, diante do risco de morte do autor do fato, configurando a excludente de ilicitude, de estado de necessidade. O Léo acabou de até citar, né? Porque a gente agora está tendo... Agora não, mas sempre houve revistas íntimas, principalmente nas mulheres, de presidiários. E, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, a LERJ, inclusive, fez doação de alguns scanners, né, de corporais para evitar justamente essa revista íntima constrangedora às mulheres que transportam drogas dentro de seu ânus ou vagina. O STF vai julgar. Eu, pessoalmente, eu tenho minha opinião, né? Pessoal, nunca me detive muito
sobre essa questão, nunca fiz profundas reflexões. Mas, a princípio, eu não nego. Revista íntima, o nome já diz, ela é íntima, é uma revista constrangedora, né? A visitante do presidiário, ela fica totalmente despida, nua, agacha, com espelho, às vezes até com introdução de dedo nas cavidades íntimas dessa mulher. Mas, já vou chegar lá, Rodrigo. Eu estava falando da revista íntima, que o Léo antes fez uma parte. Então, eu sempre digo isso. Eu sei que a revista ela é íntima e constrangedora, mas também é para prevenir crimes, né? Justamente não só para coibir entradas de droga, mas também para coibir, calma pessoal, mas também coibir entradas de armamento e entrada de celulares, viabilizando a comunicação do lado interno para o lado externo, com, inclusive, ordens de crimes por parte de bandidos que estão soltos. Então, repito, nunca dediquei muito tempo para pensar sobre esse assunto, mas a princípio você tem um interesse público, a segurança interna. Sim, inclusive a LERJ, inclusive por esse motivo, fez doações de body scanners, né? Que é o scanner corporal. Mas, seguindo o meu raciocínio, você tem uma ponderação de dois interesses. O interesse à intimidade, à dignidade dessa visitante, e você também tem uma questão em contraponto com a segurança interna e externa. A segurança interna é que se o armamento chegar lá dentro, existe um risco de rebelião. E questão, inclusive, de segurança externa é que muita gente de dentro com celulares comandam operações criminosas no lado externo. Assim, claro que o ideal é que o Rio de Janeiro não estivesse vivendo essa crise econômica, que o Brasil não estivesse sofrendo essa terrível crise econômica e todos os presídios tivessem body scanner, todos os presídios tivessem o seu raio-x corporal. Isso aí seria um cenário perfeito, ideal. E assim você pouparia essas mulheres de submeterem essa revista constrangedora e íntima. Esse seria o mundo ideal. Só que a gente não vive no mundo ideal e nem no país ideal. Então, o Brasil está em crise, não temos dinheiro para a educação, não temos dinheiro para a saúde pública e certamente presídio é o último lugar em que o Estado está pensando em investir dinheiro. Então, como eu disse, no Rio de Janeiro nós temos poucos body scanners e, salvo engano, o Léo vai poder responder melhor, porque o Léo é subcoordenador do Núcleo de Defensoria do Sistema Penitenciário. Salvo engano, a LERJ fez doações de body scanner para os principais presídios do Rio e aprovou, inclusive, essa lei que ele citou, de proibir a revista íntima, já que a própria LERJ estava doando body scanner, mas, salvo engano, esses body scanners não estão funcionando por falta de manutenção. E por quê? Falta de manutenção? Simples, falta de dinheiro. E aí você tem o equipamento, mas você não tem dinheiro para fazer a manutenção, equipamento não funciona, e se o equipamento não funciona, como é que você vai tentar evitar risco à segurança interna e externa do presídio? A velha revista íntima. Então, é uma ponderação de direitos e de interesses, né? O princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade. Então, existe um comportamento suspeito por parte dessa visitante? O Léo está dizendo, alguns não funcionam mesmo. Então, uma coisa a gente abstrair na teoria. Revista íntima, a princípio, teoricamente, eu acho que atenta contra a dignidade humana. Mas, por outro lado, eu também tenho que preservar a segurança interna do presídio e tentar diminuir ao máximo essa comunicação externa dos presidiários com os criminosos que estão do lado de fora. E eu só consigo garantir um mínimo de segurança interna e externa do presídio se eu começar a embarrear a entrada de armas, drogas e de celulares, que normalmente são trazidos e levados pelos visitantes. E eu só consigo fiscalizar os visitantes numa revista íntima ou num body scanner.
E o body scanner seria o ideal, mas a gente não vive no país ideal. Eu sei também que tem outras questões, Léo. Eu sei que muitas dessas armas celulares não são levadas lá para dentro pelas visitantes, né? Normalmente tem alguns agentes penitenciários corruptos envolvidos. Mas aí também é outra questão que tem que ser trabalhada. Bom, pessoal, a tela está ficando bem tarde, 11 horas da noite. Eu só vou adiantar, não vou me aprofundar, está muito tarde, mas no nosso próximo encontro a gente vai falar aqui sobre o direito português. A gente vai ver que lá no CPP português existe a chamada sujeição de exame do artigo 172 do CPP. Inclusive, lá, o réu ele pode ser compelido a eximir-se, obstar-se a qualquer... Se ele pretende eximir-se, obstar a qualquer exame, ele pode ser obrigado, ele pode ser compelido a produzir essa prova contra si por decisão da autoridade competente, desde que esses exames, os exames suscetíveis de ofender o pudor devem ser respeitados dignidade, né? Desde que não ofenda a dignidade desse réu. Então a gente vai ver no próximo encontro, porque hoje está ficando bem tarde mesmo, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho um compromisso bem cedo, mas a gente vai ver que no direito português, não só no direito português, o Léo sabe muito bem, nos principais países da Europa, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, existem provas que podem ser produzidas contra a vontade do réu e contra ele. E ele é obrigado a tolerar essa prova. E o único limite para a produção dessa prova é a dignidade humana. E a gente vai ver que esse princípio, e eu fiz questão de falar isso no início, para aqueles que estavam me acompanhando, o princípio do nemo tenetur se detegere, nemo tenetur se detegere, embora seja um vocábulo, uma expressão em latim, não está no direito romano, né? Está no direito inglês, na Carta Magna de 1215. E a Carta Magna de 1215, na verdade, ela, quando diz que ninguém poderia ser compelido, obrigado a depor contra si, estava, na verdade, preservando a dignidade do ser humano e não a ampla defesa dele. É porque era indigno você obrigar um sujeito a proferir a culpa pelos seus próprios lábios, pela sua própria boca. E porque até 1215, a história nos ensina isso, a história média, no direito, na monarquia absolutista da Idade Média, você, réu, podia ser torturado para confessar. E você, inclusive, na Idade Média, no sistema inquisitorial, o direito canônico da Igreja Católica, que influenciou os ordenamentos jurídicos europeus, você, inclusive, fazia juramento de dizer a verdade, juramento perante Deus de dizer a verdade. Hoje, em alguns países, a gente vê em filme americano, também possui esse resquício. Quer dizer, você colocava o réu numa situação entre um verdadeiro dilema, entre o direito de se preservar e cometer, inclusive, um pecado mortal, né? Porque você fez um juramento perante Deus de dizer a verdade. E você mente, né? Olha, não fui eu que cometi o crime, né? E se o Estado não acreditasse na monarquia absolutista, você era torturado até confessar. Então foi por isso que, pela primeira vez, na Carta Magna de 1215, da Inglaterra, que foi a primeira constituição escrita imposta ao rei, a um soberano, no caso era o rei inglês João Sem Terra, dizia-se que ninguém era obrigado a depor contra si, porque isso violaria a sua dignidade humana. Ou seja, é isso que os países europeus veem. A prova, ela não depende da vontade do réu. O que não pode é a prova ofender a sua dignidade. É por isso que lá na Europa, e a gente está vendo aí o CPP português, você é obrigado a soprar o bafômetro. Ou seja, eu não pergunto se esse ato de soprar o bafômetro ofende a sua ampla defesa. Eu pergunto, na verdade, se esse ato ofende a sua dignidade. Ofende a sua dignidade soprar esse ato e soprar o bafômetro? Abrir a boca e com cotonete extrair sua saliva ofende a sua ampla defesa? Ampla defesa, sim. Mas ofende a sua dignidade? Não. Sua dignidade, não. Agora, contra a sua vontade, eu posso segurá-lo
segurá-la e espetar uma agulha contra a sua vontade, isso ofende a sua dignidade. Rodrigo, essa pergunta sua já foi respondida. Inclusive foi o caso do STJ. Lembra que eu disse do caso do STJ? O sujeito estava depondo como testemunha, mas ele estava se enrolando. O policial falou, olha, vamos parar, você está caindo em contradições. Foi você que cometeu o crime? E ele diz que sim. Aí o STJ anulou. Lembra que eu comentei sobre isso, Rodrigo? O STJ diz, ele foi convocado como testemunha, mas chegou uma hora que ele começou a ser tratado com hostilidade pela polícia, sendo tratado com hostilidade como suspeito. Nessa hora, o policial deveria ter alertado sobre o direito dele de ficar calado. O policial não alertou e ele confessou. Essa confissão foi considerada nula. Lembra-se? A gente falou sobre isso. Mas, como eu disse, na Europa, quando se estuda a origem do princípio da vedação da autoincriminação, percebe-se que esse princípio está o princípio está fundado na dignidade humana. Então, a pergunta que se faz na Europa não é se soprar bafômetro viola ou não a tua defesa, mas sim se viola ou não sua dignidade. A pergunta que se faz é que se espetar uma agulha em você viola a tua defesa ou não? Não, se ofende a sua dignidade ou não. Isso ofende. É isso que o CPP português, inclusive, deixa bem claro. Olha, você pode ser compelido, sim, a praticar a prova, mas desde que respeite a sua dignidade. Os exames suscetíveis de ofender o pudor devem respeitar a dignidade do réu. Esse é o limite, porque essa foi a origem histórica do princípio, na Carta Magna inglesa de 1215. Inclusive, Rodrigo, você me perguntou também minutos atrás, quando o sujeito ele era detido através do raio-x com cápsulas de cocaína, ele tinha que ser levado ao hospital, ser submetido a um exame clínico e o médico, aí sim, avaliando o risco de morte, aplicar o remédio intravenoso. E existe um caso interessantíssimo do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Jallo versus Germany, em que lá na Alemanha pode haver sim essa obrigação de o réu produzir provas contra si, mas desde que não ofenda a dignidade. E no caso do Jallo versus Germany, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos anulou a prova, porque ofendia a dignidade. Não que a prova fosse proibida, ela era admitida, mas do jeito que ela foi praticada, essa prova teria violado a dignidade de Jallo. E eu vou contar a história. Na verdade, Jallo era um cidadão africano, mula, estava na Alemanha, transportando drogas. Ele estava chegando na Alemanha com drogas. E aí, body scanner, descobriu-se, detectou-se as cápsulas de cocaína, ele foi levado para o hospital, estava tudo bem até então, só que no hospital não foi feito o exame clínico, por simples motivo. Ele não falava alemão, ele era um cidadão africano, eu esqueci a nacionalidade dele. E não foi contatado a embaixada nem um consulado para um tradutor. Então, sem exame clínico, o médico, mesmo com o Jallo se esperneando, se recusando a ser injetado, o médico aplicou-lhe um remédio intravenoso. E aí ele expele a droga é apreendida e periciada, ele é denunciado e condenado.